Convido para nós lermos as Escrituras em Gênesis, capítulo 10 de Gênesis, do verso 6 ao 12. Como eu havia citado, creio que foi domingo passado, que hoje nós, se Deus permitisse, nós iríamos trazer um pequeno estudo sobre o tema A Trindade de Nimrod. E nós vamos observar que essa doutrina pagã, ela vem muito antes do ano 325, depois de Cristo. Ali, no ano 325, eles simplesmente casaram essa doutrina já existente com os nomes cristãos. Fizeram essa ligação. Satanás mesclou, juntou aquela doutrina que ele já tinha trazido e uniu com os nomes cristãos. Mas, tudo isso nós vemos que Satanás, ele conhece o plano de Deus. A Bíblia diz que ele conhece e ele crê, mas ele estremece, não obedece. Entende? Então, ele sabia que haveria de vir a semente da mulher, que era Jesus Cristo. Ele sabia todas essas coisas. Ele sabia que Deus se manifestaria em 3 ofícios, sendo o único Deus. E ele veio tentando ganhar tempo já, estabelecendo doutrina pagã com 3 pessoas, semelhante a que hoje o mundo chamado cristão crê. Ele é um personificador. Mas vamos ler então, nós vamos ver também sobre as origens. Hoje nós vemos que o mundo são 7 bilhões de pessoas e eles se originaram após o dilúvio das 3 linhagens dos filhos de Noé, Cão, Sem e Jafé. Vamos ler então a Trindade de Nimrod, ou melhor, a Escritura, para base para o tema que intitulamos como a Trindade de Nimrod, em Gênesis capítulo 10, versos 6 ao 12. E os filhos de Cão são Cush, Misraim, e Put e Canaã. E os filhos de Cush são Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá, e os filhos de Raamá são Sabá, Dedã, e Cush gerou Nimrod. É onde eu quero que vocês captem. E este, Nimrod, começou a ser poderoso na terra. Então, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Síria e edificou a Nínive. Nínive, ele edificou em honra ao seu nome, Nimrod, relacionou. E Reobote, Ir e Calá. E recém, entre Nínive e Calá, está a grande cidade. Vamos orar. Precioso Deus, Pai Celestial, toma, ó Deus, e nos dê a facilidade da expressão nesse momento para teu povo compreender em poucas palavras e que a inspiração do Senhor tome o controle, Pai, tanto do pregador como da audiência e nos faça, ó Deus, grandemente abençoados nesta manhã. É o que pedimos e esse é o nosso desejo para a tua glória. Amém. Podeis assentar, irmãos. Então, como eu já adiantei aqui, essa falsa doutrina, a qual nós vemos tão propagada e tão amada hoje pelo mundo chamado evangélico, ela vem muito antes
do ano 325. Ela vem lá dos primórdios tempos, lá de Gênesis, porque o desejo de Satanás sempre foi ser adorado. Satanás, essa foi a sua queda, porque ele se orgulhou e quis ser adorado. Na mensagem Unidos sob uma cabeça, parágrafo 9, e parte do parágrafo 10, o profeta diz assim, ó, agora, que ele possa acrescentar suas bênçãos à leitura da sua palavra. O povo é um. Agora, Gênesis significa o começo. Então, tudo, irmãos, que nós vemos hoje, ele não é novo, não é recente. Tudo começou em Gênesis. Gênesis foi a semente do bem e do mal. Com o tempo, isso foi se alastrando, crescendo, brotando, florescendo e tem chegado no tempo do amadurecimento das sementes, quando a semente de Deus será recolhida e a do mal será queimada, né? E tudo que existe começou em Gênesis. Lembre-se, a vida começou em Gênesis, a morte começou em Gênesis, e todos os pensamentos começaram em Gênesis. O certo e o errado, tudo começou em Gênesis. Se você estudar as Escrituras bem atentamente, você vai descobrir que, mesmo os ismos e os cultos de hoje tiveram seu início em Gênesis. Se você observar Nimrod, que nós lemos aqui, quem é Nimrod? Filho de Cusi e Cusi, filho de Cão. Porque quando o pecado se alastrou e Deus mandou o dilúvio, não vou entrar nisso, mas você vai observar que antes do dilúvio havia uma característica entre os filhos do diabo e os filhos de Deus, fisionomicamente. Porque a Bíblia até dizia que não deviam casar as filhas de Deus com as filhas dos homens, se referindo à linhagem da semente da serpente. Eles tinham uma certa fisionomia, eles eram homens maiores e eram, a Bíblia diz, os mais inteligentes. Esses eram os filhos de Caim. E então, mas quando chegou o dilúvio e Deus matou a todos, só passou para o novo mundo Noé e sua família. E aí alguém diz, e a semente da serpente ficou aonde? Passou espiritualmente através de Cão, um dos filhos de Adão, de Noé. Passou espiritualmente. E você vai ver que agora essa questão da doutrina, dessa trindade, dessa adoração a outros deuses, porque até então a adoração era só a um só Deus, ela parte dessa família de Nimrod, filho de Cusi, filho de Cão. Os irmãos captaram, estão captando aí em casa, então firme bem isso, porque daí vocês vão ver o decorrer da mensagem aqui. Então, veja, o profeta diz que Gênesis é a semente de tudo, dos ismos. Se você observar Nimrod e os demais nas Escrituras, todos esses ismos que temos hoje começaram em Gênesis. Agora, hoje eles o adoram, ou melhor, hoje eles o adornam e fazem parecer com outra coisa, mas ainda é aquele velho espírito do mal. Se você observar a natureza dele, a forma como ele age. Então, capte isso. Hoje eles adornam esses falsos ensinos e fazem parecer com uma outra coisa. A Trindade, por exemplo, Deus, Pai, o Espírito Santo, Jesus, eles adornam com nomes cristãos, tentam fazer parecer com outra coisa, mas ela vem lá da origem de Gênesis, da linhagem da semente da serpente,
que passou pela arca, não mais fisicamente, mas passou pela arca espiritualmente. Vocês vão ver, não vamos entrar nisso, que quando acontece aquele problema com Noé, e Cão vê ele nu, ele logo demonstra que espírito ele tinha por dentro. Ele faz uma brincadeira, ele ri, enquanto seus irmãos entram de costa e cobrem seu pai. Mostram outro tipo de espírito que havia dentro deles. E mais para frente vocês vão ver as linhagens que hoje compõem toda a terra, elas surgem dessas 3 linhagens: Cão, Sem e Jafé. Esses 3 filhos de Noé compõem toda a raça humana hoje. Mas vamos adiante, não é esse o tema, né? Então, o desejo do diabo sempre foi adorado. Em Isaías, capítulo 14, vocês vão ver isso, do verso 13 ao verso 14. Isaías 14, verso 13. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Era o diabo dizendo. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Isso acontece com o orgulhoso. Ele disse: eu serei isso, eu subirei, eu estarei com meu trono, serei como Deus. Mas a Bíblia diz: contudo, serás levado ao abismo. Então veja vocês que Satanás desejou e formou para si um reino. Ele vem e desvirtua a palavra hoje para fazer com que as pessoas sirvam ao seu reino, mesmo usando a palavra de uma maneira isoladamente, mal interpretada e assim por diante. No princípio, vocês vão observar que ele levou o povo a provocar a Deus, ao ponto, como nós falamos aqui, que Deus não suportou e disse: eu não suporto mais isso. Chamou Noé e disse: construa uma arca, porque eu vou enviar água e destruirei todos. Satanás conseguiu levar o povo a esse nível de provocação contra Deus. E através da queda de Eva, ele tirou um povo para si. Satanás tirou um povo para si, desenvolveu, que veio da linhagem ali, vocês sabem, descendentes de Caim, filho da serpente. Ele tirou um povo, ele não podia fazer como Deus, gerar para si filhos, ele veio e hibridou filhos, então tornando o híbrido para ele. Não é o dono da vida, não é o dono, não deu a vida para Caim, mas ele hibridizou aquela semente e pôde vir e ungir aquela semente. Ela era, aquela semente, aquele filho era filho do diabo, a Bíblia diz, era filho do maligno. Do maligno, espiritualmente filho do maligno. Então vocês vejam, irmãos, que através, e aí veio o dilúvio, como eu disse, tudo foi inundado, mas ali passou Noé e sua família, Sem, Jafé e Cão. E desses 3 formou-se toda a civilização. Aonde vocês vão ver que a linhagem de Sem é Israel. Israel vem da linhagem de Sem. Nós vemos que de Jafé vêm os samaritanos, que já são uma mistura de crentes mas são os samaritanos. E de Cão, o qual passou através dele a semente da serpente, a semente do diabo, de Cão surgiu os gentios, Babilônia, a grande confusão, inclusive vocês vão observar no decorrer do estudo que eles que construíram a cidade de Babilônia e dali construíram a crença politeísta em mais do que um Deus, em mais do que um Deus. Então, Babel
é o nome original de Babilônia. Babel, depois passou a se chamar Babilônia, mas o nome original é Babel. E ela foi começada, a construção dessa cidade, por Cusi. Quem foi Cusi? Temos alguns poucos irmãos aqui assistindo. Quem foi Cusi? Acabei de dizer antes aqui. Cusi, filho de Cão. Então, veja vocês, Cusi, ele começou a construir esta cidade. Ele, filho de Cão, e ali tornou-se um reino de poder e de grandeza sob o domínio do seu filho Nimrod. E depois de Cusi vem Nimrod, que deu a continuidade, porque Cusi somente deu início à construção de Babel. E Nimrod depois consolidou e formou um reino estabelecido, um reino dominante sobre todos os demais que habitavam. Então, Babilônia, ela é a base para todo o sistema de idolatria. Porque Cusi e, na sequência, Nimrod não construíram só uma cidade. Babel, Babilônia. Não construíram somente um reino, mas junto desse reino, eles construíram uma forma de fé. E Nimrod, que foi o que sucedeu Cusi, e Cusi, filho de Cão, Nimrod, ele fez 3 coisas principais durante sua vida, durante o seu reino. Qual foi? Primeiro, ele edificou uma nação. Não só uma cidade, ele dominou sobre vários outros lugares. Segundo, ele propagou uma religião. E em terceiro, ele fez para si um nome. Veja como estava nele a semente do diabo, porque o diabo sempre quis elevar o seu nome. Inclusive, Nimrod construiu até uma cidade em honra ao seu nome, que é Nínive, que procede de Nínive, de Nimrod, né? Agora, Satanás, então, ele será adorado. A partir daí, o diabo vem com seu projeto de adoração. Ele vem com seu projeto, ele começa com a construção de cidade, de reinos e tudo mais, e logo ele passa a propagar uma religião. Agora, ele será adorado, Satanás, não mais a partir do nome Nimrod. Embora os nomes dos deuses em todas as nações, eles difiram de uma nação para outra, o nome dos deuses mudam, vocês vão ver logo aqui, mas todos têm a origem na doutrina lá do Nimrod. Porque Nimrod, ele quis fazer 3 coisas, estou repetindo para nós memorizar. Ele quis edificar uma nação, edificou. Ele quis propagar sua religião e propagou, e ele fez para si um nome. E Satanás passou a ser adorado agora, não mais com o nome de Nimrod, embora os deuses de todas as outras nações que surgiram dali, eles difiram o nome de um para com outra nação. Vamos ver aqui em Isaías, irmãos, capítulo 14. Vendo que eu anotei Isaías, capítulo 14. Sim, eu já li, né? Já li. Aonde fala, capítulo 14, verso 12. Vou ler de novo. Verso 12. E como caísse do céu a estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a soberba de Satanás. E através da doutrina de Nimrod, ele alcançou isso. Por todas as nações, diferindo o nome dos deuses de uma nação para outra, mas todos com a mesma base. Então, no início havia, como nós falamos antes, havia a fé em um só Deus. Essa era a crença. Não havia o politeísmo. Politeísmo quer dizer a crença em mais do que um Deus.
havia o monoteísmo, a crença em um só Deus, sempre foi assim. Mas a partir dali, essa crença em um único Deus criador. Mas isso chegou o tempo em que, em um vasto grupo, o profeta diz assim, desviou de Deus e espalhou uma forma diabólica de adoração. Os da tribo de Sem, eles permaneceram com a verdade. Mesmo que os da tribo de Cão espalharam essa forma diabólica de mais do que um Deus, que logo nós vamos entrar aqui, os da tribo de Sem, eles se manteram firme, crendo em um só Deus, um só Senhor, né? Porque é a tribo ali de Israel, é o povo que se originou Israel, e até hoje eles guardam a fé em um só Deus. Como aquele homem disse para o irmão Brana assim, o irmão Brana foi evangelizar um judeu e ele disse, vocês não podem partir Deus em três e dar para um judeu. Aí o irmão Brana disse, exato, eu não creio dessa forma. Eu creio em um só Deus. E aí o irmão Brana disse, me diz uma coisa, quando o Messias nascer, quem será ele? Ele será o próprio Deus. O profeta diz, o judeu tem a fé genuína. Ele tem a fé verdadeira em um único Deus. Eles não têm uma fé pagã. Muito embora eles não conseguiram ver Cristo sendo Deus em carne, até por um propósito de Deus para que chegasse a nós a mensagem, mas eles mantêm essa fé firme. Enquanto foi propagado o politeísmo, a religião em mais do que um Deus, os da tribo de Sem se manteram firmes. E o monoteísmo, então, converteu-se em politeísmo em Babilônia. Lá em Babilônia, que foi construída, iniciada a construção por Cusi, filho de Cão, e concluído por Nimrod. Ali, então, se converteu o monoteísmo, a crença num só Deus, passou para o politeísmo mais do que um Deus. Agora, eu quero que os irmãos captem aqui, porque vocês vão ver que essa crença em mais do que um Deus, veja as qualidades desses deuses, como o diabo estava personificando a qualidade das manifestações de Deus que haveriam de ser manifestado futuramente. O diabo já vinha personificando para bagunçar a cabeça das pessoas e fazer o que tem feito hoje aí, uma santíssima trindade. Porque eles não saíram ali criando mais do que um Deus aleatoriamente, mas havia uma base por trás, e essa base estava fundamentada nas profecias de Deus do que Deus iria se manifestar, como pai gerando um filho para ser o seu próprio corpo, como filho nascendo e como Espírito Santo sobre a igreja. E ali de Babilônia, Nimrod então erigiu essa falsa doutrina e mais do que um Deus, com essas bases parecidas com essas manifestações, vocês estão entendendo? Que haveriam de surgir futuramente. Então veja aqui, os descendentes de Cão continuaram a adoração satânica com um conceito básico de 3 deuses. Lembra que eu vou voltar aqui, Nimrod fez o quê? Concluiu a construção de uma cidade que seu pai Cusi, e Cusi filho de Cão, começou. E Nimrod queria o quê? 3 coisas, edificar uma nação, promover sua religião e fazer para si um nome. E agora então Nimrod vem e estabelece a fé em 3 deuses. E esses deuses depois se espalham nos outros países, diferindo o nome de um país para com o outro, mas tudo tendo a mesma base. Veja que na Ásia, essa doutrina de Nimrod, na Ásia resultou em uma imagem com 3 cabeças. Isso lá nos primórdios tempos. Ela é representada como 3 inteligência. Na Índia, um Deus com 3 formas. No Japão, um Buda com 3 cabeças. Você está vendo que todo esse paganismo surgiu da onde? Da doutrina de Nimrod.
E Nimrod estava personificando as 3 manifestações de um único Deus. O diabo lá atrás. A estátua, estou mostrando aqui alguns países, mas a estátua mais reveladora é uma com a cabeça de um velho, olha só, um círculo que representa o filho e as asas e a cauda de um pássaro-pomba. Essa é a estátua mais reveladora dessa falsa doutrina. Ela era um velho com um círculo ao redor dele que representava um filho e asas e cauda de pomba. O que o diabo estava dizendo com essa estátua? A Santíssima Trindade, suposta, né? O pai, o velho, o círculo, o filho, e as asas ali da pomba, o Espírito Santo. Então, todas doutrinas pagãs, seja na Ásia, seja na Índia, seja no Japão. Eles chegaram, estão acompanhando, eles chegaram à ideia, olha como o diabo, irmãos, vinha trabalhando para realmente tirar o quê? Deus de cena. E vocês vão ver que ele fez exatamente como nos dias que vivemos, que Deus nem é mesmo. Deus é até tratado de uma forma assim, desrespeitosa, o velho lá de cima. Como um Papai Noel caduco, é o velho lá de cima. Dão ênfase quem? Para o filho, que eles dizem que é um segundo Deus, assim um pouquinho de honra. Mas a honra principal é para Maria. E você vai ver que essa doutrina surgiu lá com Nimrod. Então veja, chegaram à ideia que o Deus Pai não se envolve nos negócios dos homens. Ele já está velhinho demais. Ele fez o mundo, ele já cansou. O Deus Pai não se envolve nos negócios dos homens. Ele permanece em silêncio. Segue-se que ele então muito bem pode ser adorado também em silêncio. Isso significa ignorá-lo. Vocês estão captando? Eles tinham a doutrina desses 3 deuses. Ali aquela estátua que mais representava era aquele velho, com a cabeça de um velho, um círculo ao redor representando o filho, e asas e cauda de pomba representando o Espírito Santo. Mas logo em seguida chegaram à ideia de que Deus não se envolve tanto, o Pai, com os nossos negócios, que ele está em silêncio no céu, e sendo assim ele pode ser adorado também em silêncio. E foram, aos poucos, tirando a fé do povo ao único Deus. Veja, isso significa ignorá-lo. Na Índia, olha o que eles fizeram. O templo do grande Criador, o Deus silencioso. Lá tem um templo na Índia ao grande Criador. É o templo do Deus silencioso. E os templos lá estão vazios. O templo ao Criador está vazio porque ele está em silêncio, ele não se envolve muito. Na página 159 das Eras da Igreja, o profeta nos diz assim, eu espero que os irmãos estejam acompanhando, amém? 159 das Eras da Igreja. Aqui. Mas o diabo não está contente. Ele não conseguiu ainda a adoração de si mesmo, exceto de uma maneira indireta. Até aqui, ele ainda não tinha uma adoração diretamente a ele, mas de forma indireta com esses ídolos aí, representando essas divindades. Isso leva as pessoas para mais longe da verdade ainda. Através de seus mistérios, ele revela às pessoas que, uma vez que o grande Deus Pai invisível não se envolve nos negócios dos homens, mas permanece em silêncio relativamente a eles, segue-se então que ele pode muito bem ser adorado em silêncio. Realmente isso significa ignorá-lo, tanto quanto possível, se não totalmente.
Essa doutrina se espalhou ao redor do mundo também. E hoje mesmo na Índia pode-se ver que os templos ao grande Criador, o Deus silencioso, são notadamente poucos em número. Uma vez que era necessário adorar o Pai Criador, uma vez que não era necessário adorar ao Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho. Mas vocês vão ver a origem disso. Você diz, mas Nimrod, essa trindade, o que está? Está baseado no pai, Cusi, no filho, Nimrod, e na mãe dele, Semeriades. Vocês logo vão ver que eles convertem a adoração para esses três personagens que originaram a grande cidade de Babilônia. Amém? Então, veja, uma vez que não era necessário adorar o Pai Criador, foi muito natural que a adoração pendesse para a mãe e o filho, como alvos de adoração. Olha aqui, no Egito, houve a mesma combinação de mãe e filho, chamada Ísis e Osíris. Na Índia, era Ísis e Isvara. Note até a similaridade de nomes. Na Ásia, era Cibele e Deoios. Sempre mãe e filho. Já o pai já não aparecia mais na adoração. Ele é o Deus silencioso, ele não se importa mais, não liga muito mais para as coisas humanas aqui. Então, passou a adoração à mãe e o filho. Na Ásia, era Cibele e Deoios. Em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como na China. Bem, imagine a surpresa de alguns missionários católicos romanos quando entraram na China e encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz emanando da cabeça do bebê. Compreendeu? Irmão Brandes, imagine a surpresa dos missionários romanos, católicos, quando chegaram ali na China e encontraram a imagem de uma Madonna com o filho. Ué, Maria e Jesus aqui? Não, aquilo já era a crença que vinha lá de Nimrod. Já o pai já estava em silêncio, eles não precisavam mais adorar, estavam focando na mãe e no filho. Isso antes mesmo de chegar essa doutrina aos católicos. A imagem poderia muito bem ser permutada por uma do Vaticano, exceto pela diferença de certos traços faciais. Ou seja, quase que podia pegar a imagem da Índia, levar dentro de uma igreja católica e deixar lá. A única coisa que diferenciava era a expressão, o rosto, né? Não era parecido com a da Maria. Mas vamos aqui um pouquinho mais, onde eu parei. Eu li os 160 da era de Pérgamo, 159, parte dos 160 da era de Pérgamo. Então, não necessitando mais, irmãos, adorar ao Pai Criador, que o diabo já tinha dito que ele era um Deus silencioso e tudo mais, a adoração se direcionou à mãe e o filho. Como nós vimos no Egito, a mãe e o filho chamava Ísis e Osíris, na Índia, Ise e Isvara, e na Ásia, Cibele e Deoios. E em Roma e na Grécia foi seguido o exemplo, assim como também na China. Encontraram ali a Madonna e o filho com raios de luz, já falamos, né? Agora, vamos encontrar a mãe e o filho originais. Quem é essa mãe? Porque você viu que em várias nações agora tinha já a crença na mãe e no filho. O pai já tinha sido excluído. Mas vamos encontrar quem é essa mãe e esse filho original que originou essa falsa doutrina. A mãe, deusa original da Babilônia, era Semiramis. Quem era Semiramis? Mãe de Nimrod. Era Semiramis, que era chamada Rea nos países ocidentais. Segurava nos seus braços um filho, bebê, que era descrito como alto, forte, bonito e cativante às mulheres.
Você vai encontrar isso em Ezequiel capítulo 8. Capítulo 8, verso 8 ao 17. Olha só. Amém? Capítulo 8 de Ezequiel. E disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entre e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Deus falando para Ezequiel. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário e subia uma espessa nuvem de incenso. Isso que Deus está mostrando para Ezequiel já era lá em Israel, se infiltrando essas doutrinas. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem, o Senhor não nos vê. É o Deus silencioso, Ele não vê. Ele não está interessado mais com os homens. O Senhor abandonou a terra e disse-me, tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estava ali algumas mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Chorando por Tamuz. Quem era Tamuz? Era esse filho que nós acabamos de ver aqui, que era segurado ali nos braços, né? Ó, Semirâmides era chamada Réa, nos países ocidentais, segurava nos braços um filho, bebê, que era descrito como alto, forte, cativante às mulheres. Foi chamado de Tamuz. E ali estavam as mulheres chorando por Tamuz. E disse-me, viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá, do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Então veja, Deus, irmãos, chamou o profeta e diz, veja a abominação que esse povo está fazendo. E eles dizem, Deus não nos vê. Ele está ocupado lá. É a velha doutrina lá do Nimrod. O Criador, ele é um Deus silencioso, ele não está envolvido com as coisas dos homens. E focaram mais para quem? Para a mãe e para o filho. E a doutrina dessa trindade de Nimrod, o pai, Cusi, que era o filho de Cão, o filho, então, Nimrod, e a mãe, Semiramis, né? E mais para o final você vai ver que até o Nimrod cai de cena e fica Semirâmides como a deusa. A mesma coisa implantada pela Igreja Católica. A doutrina da trindade deles, logo eles excluem Deus, logo excluem Jesus, que sabemos que é o mesmo, mas para eles não, e acabam ficando com Maria, né? Para os babilônicos, era Ninos, um bebê nos braços da mãe, mas grande e poderoso homem, e conhecido como filho esposo. Veja só, filho esposo. Olha a blasfêmia. Um filho esposo da própria mãe. Não é o que a Igreja Católica faz? Se Deus não é o mesmo,
Aí eles confundem tudo e põem Maria como mãe de Deus, esposa de Deus. E aí eles vão confundindo e fazendo toda essa abominação que eles fazem. Então, ali para os babilônicos, esse Ninos, que é o mesmo Nimrod, um bebê nos braços da mãe, mas com um grande e poderoso homem. E conhecido como filho esposo, um dos títulos era esposo da mãe. Na Índia, eu estou citando outros países, mas tudo se originou da mesma doutrina do Nimrod. Diferencia os nomes, mas é a mesma coisa. É representado como um bebê no seio de sua mãe, a mãe Isvara e o filho Ize. Esse Ninos é o mesmo Nimrod ali da Bíblia, né? Ninos foi o mais antigo dos reis da Assíria. Ele treinou exércitos, começou a conquistar, fundou cidades, a de Nínive. Foi o primeiro exército do mundo. O primeiro exército que o mundo teve foi o exército de Nimrod. Ele adestrou esse exército através da prática da caça. Ele era um grande caçador, como nós lemos aqui, poderoso diante de Deus. O pai de Nimrod, Ninos, foi o fundador de Babilônia, no sentido de começar com o movimento, mas quem estabeleceu foi Nimrod, o primeiro rei. Por muito tempo, homens viveram sob o comando de Jeová, cidades simples, todos falando em uma só língua, porém depois que Cuse, ou também Cuse era chamado de Mercúrio ou Bel, como intérprete dos deuses, levou o povo a adotar outra forma de religião. Cuse, filho de Cão, estou repetindo, e Nimrod, filho de Cuse. Cuse foi o pai do sistema politeísta, tornou-se o pai dos deuses. O pai de Nimrod, na cultura egípcia, se chama Bel. Era chamado de Hermes, e Hermes significa o filho de Cão. Hermes foi o grande profeta de idolatria. Ele era o intérprete dos deuses, foi chamado de Mercúrio. Está em Atos. Mas lembra que Hermes, Bel, tudo isso são nomes, mas tudo é o mesmo Cuse, filho de Cão. Em outros países ele é chamado diferente. Aqui em Atos 14, verso 11, nós vamos encontrar aqui, ó. E as multidões, vendo que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram a nós? E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. Então, veja que esse Cuse, ele foi chamado também de Mercúrio, porque ele era o intérprete dos deuses. Pode ver que quem entende de línguas é chamado hermeneuta, né? Então veja que Hermes vem de Hermes, porque Hermes era o intérprete dos deuses. E ele então, com esses seus transes e interpretações, trouxe essas doutrinas erradas para o seu povo, e qual o seu filho Nimrod depois estabeleceu isso de uma maneira mais firme, e aí incendiou toda a terra, como nós vimos aqui, na Índia, no Japão, em todos esses lugares, na Ásia, você vai ver essas mesmas ídolos, somente diferindo o nome de um para com o outro e a forma do ídolo, mas tudo tendo a ver com a mãe, o filho, ou então naquele outro caso ali no Japão, aquela imagem de um velho, com um círculo ao redor simbolizando o filho, e caudas e asas de pomba simbolizando o Espírito Santo. Logo vocês vão ver aonde isso chegou para o catolicismo depois. Então, Cuse recebeu o título de pai dos deuses. Daí surgiu a adoração aos antepassados. A adoração aos antepassados não foi inventada por Roma, ela só depois foi assimilando isso.
Cusi introduziu a adoração a 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele sabia da semente da mulher. Sabia, quem sabe inconscientemente, porque ele estava ungido por Satanás, e Satanás sabia que haveria de vir a semente da mulher, que seria Cristo. E então, eles já foram colocando isso de uma forma torcida diante do povo. Teria a ver com a mulher e uma semente no quadro. Foi realizado, então, quando Nimrod morreu. Sua esposa o deificou e assim fez-se a mãe. Então, quando Nimrod morreu, sua esposa o deificou, o santificou e assim fez-se a mãe. Se colocou aí, você vai ver que os outros saem de cena e fica só a mãe como deusa. A página 161 da mensagem de Pérgamo. Vou ler aqui um pouquinho. 161. Cusi, então, foi o pai do sistema politeísta, quando os homens foram deificados pelos homens. É claro que ele tornou-se o pai dos deuses. Agora, Cusi era chamado Bel. E Bel, na mitologia romana, era Janus. Ele é descrito como tendo 2 faces e carregava um bastão com o qual ele confundia e espalhava o povo. Ovídio escreve que Janus disse a respeito de si mesmo: os antigos me chamam de caos. Assim encontramos que Cusi da Bíblia, o rebelde original contra o monoteísmo, era chamado Bel, Belos, Hermes, Janus e etc. Entre o povo antigo, os povos antigos, ele simulava trazer revelações e interpretações dos deuses ao povo. Fazendo assim, ele provocou a ira de Deus para espalhar o povo, trazendo divisão e confusão. Mas não demorou muito, olha agora, até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho. Cusi o pai, Nimrod o filho, Semíramides a mulher, né, no caso de Cusi, e mãe de Nimrod. Não demorou muito até que a mulher começasse a atrair mais atenção do que o filho, e logo era ela que era retratada como pisando a serpente, nas imagens que faziam. Eles chamaram ela de a rainha dos céus. Aonde isso, irmãos? Ali em Roma, 325? Não, irmãos, lá atrás, lá em Gênesis ainda, quando se construiu Babel, a grande Babilônia. Pisando sobre os seus pés, eles a chamaram a rainha do céu e a fizeram divina. Quão semelhante ao dia de hoje, onde Maria, a mãe de Jesus, foi elevada à imortalidade e agora mesmo, desde setembro de 64, o Vaticano está tentando dar a Maria uma qualidade que ela não possui. Pois eles preferiram chamá-la Maria a Mediadora, Maria a mãe de todos os crentes, ou mãe da igreja. Se alguma vez tem havido adoração babilônica aos antepassados numa religião, é na religião da igreja romana. De onde surgiu então essa doutrina? Vem lá de Babilônia. Não somente a adoração aos antepassados originou-se na Babilônia, mas também a adoração à natureza. Foi na Babilônia que os deuses foram identificados como o sol e a lua. O principal objeto na natureza era o sol, que tem propriedades doadoras de luz e calor, e afigura-se ao homem como uma bola de fogo nos céus. Assim o principal deus seria o deus sol, a quem eles chamam Baal. Frequentemente o sol era representado como um círculo de chama e logo ao redor dessa chama aparecia uma serpente. Não demorou muito até que a serpente se tornasse um símbolo do sol e, consequentemente, fosse adorada.
Dessa forma, o desejo do coração de Satanás foi completamente realizado. Ele era agora adorado como Deus. Seu trono foi estabelecido. Seus escravos inclinavam-se diante dele lá em Pérgamo. Ele foi adorado na forma de uma serpente viva, a árvore da ciência do bem e do mal, agora simbolizada na forma de uma serpente viva. Não apenas tinha seduzido Eva, mas a maioria da humanidade. Então, o diabo, no seu anseio de ser adorado, começa lá com Cuse, Nimrod, filho de Cuse, Semirâmides, mãe de Nimrod, e logo, o Deus Pai, o Criador, ele não se importa com nós aqui, ele é um Deus silencioso, logo podemos adorar em silêncio. E logo morre Cuse, e então a esposa Semirâmides o deifica, o santifica, e logo o próprio Nimrod sai de cena e se torna ela a rainha dos céus, lá em Babilônia. E depois vem, e aí eles vão mesclando com astros, como o sol, logo uma serpente em torno do sol, porque o diabo queria ser adorado, e nada mais melhor do que representar o diabo na serpente. E logo aqui em Pérgamo eles adoravam uma serpente viva. Ali o diabo estava agora diretamente sendo adorado. Amém? Vocês estão compreendendo? Então, vamos aqui um pouquinho mais. Vou pulando aqui um pouquinho. Agora veja, em Apocalipse, irmãos, nós vamos indo aqui para o final. Agora, em Apocalipse, vocês vão ver, capítulo 2, verso 12. Apocalipse 2, verso 12 ao 13. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o nome e não negaste a minha fé. Observe esse ponto. Aqui, em Apocalipse 2, diz que Pérgamo é o trono de Satanás. E aí vem a pergunta, peraí, por que Pérgamo é o trono de Satanás, se o trono de Satanás se estabeleceu em Babilônia, aonde se originou toda essa idolatria? Vamos ver como que isso aconteceu. Quando Babilônia, porque aí vocês vão ver a história que Babilônia caiu, né, pelos medos e persas que os destruíram. Então, quando Babilônia foi destruída, caiu sob os medos e persas, o rei e sacerdote de Babilônia, chamado Átalos, ele fugiu para Pérgamo. E ao fugir para Pérgamo, ele levou consigo toda essa idolatria. Por isso aqui em Apocalipse diz que Pérgamo era o trono de Satanás, porque Átalos, rei e sacerdote de Babilônia, com a queda de Babilônia, foge para Pérgamo e estabelece lá o trono de Satanás. Amém? Então, em Romanos capítulo 16, eu quero ler verso 3 e 7, mas antes um pouquinho, o evangelho, irmãos, de Cristo, o evangelho verdadeiro, foi levado para Roma no ano 36 depois de Cristo por Júnias e Andrônico. Isso está em Romanos 16, quer ver? Romanos 16, do 3 ao 7. Saudai a Príscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa, saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo.
Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim em Cristo. Em Cristo. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor, saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo, e Estaques, meu amado. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo, saudai da família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente, saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena, a Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalha no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Então aqui, Paulo está enviando a saudação a esses guerreiros, né? Eles, Júnias, Andrônico, eles levaram o evangelho a Roma no ano 36 depois de Cristo. O evangelho puro, como nós cremos, a fé num único Deus, o batismo em nome do Senhor Jesus, nada de idolatria, nada. Mas o que aconteceu? O imperador Cláudio, ele expulsou os judeus. Houve uma perseguição e ele expulsou os judeus e eles tiveram que voltar, embora. Os missionários estavam lá, edificando, pregando, cuidando, por certo, eram os pastores das igrejas locais que haviam surgido, e logo então esse imperador Cláudio os expulsou e eles tiveram que ir embora. E voltaram depois, 13 anos depois, Júnias e Andrônico voltaram no ano 54 depois de Cristo. Eles voltaram para Roma. E o que eles encontraram lá? Encontraram a igreja com o título de cristã, lamentavelmente pagã. Havia altares na igreja a qual colocavam incenso e celebravam ritos pagãos. Os poucos fiéis que ficaram começaram uma nova igreja. E aí começaram a ser perseguidos, né? A primeira igreja cresceu e prosperou, porque o imperador começou a favorecer. Favorecia e eles diziam, nós somos os primeiros. Os missionários foi que nos estabeleceram. Sim, os primeiros que receberam a palavra, mas também os primeiros que, com a ausência dos missionários que foram expulsos e ficaram 13 anos fora, com a ausência deles, eles começaram a mesclar, porque ali em Roma tinha a doutrina de Babilônia. E eles, então a primeira igreja, aproveitando a oportunidade, começou a incitar. Quando fala primeira igreja, aqueles primeiros que se converteram, mas que se desviaram após a ausência dos missionários. Eles, aproveitando a oportunidade, começaram a incitar o governo contra os fiéis. Vou ler aqui no 165 da Era de Pérgamo. 165, vamos ver se eu anotei. Aqui. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Aqueles poucos que ficaram com a verdade, eles tentavam convencer os irmãos. Olha, esses altares, esses incensos, nossos missionários não ensinaram isso. A verdadeira igreja continuou tentando persuadir a primeira igreja a se arrepender. Ela não o fazia. Ela cresceu em tamanha influência. Ela empenhou-se numa campanha constante para desacreditar a verdadeira semente. Eles alegavam que eles, e somente eles, eram os verdadeiros representantes do Senhor Jesus. E se gabavam do fato de que eram a igreja original em Roma. E somente eles eram a primeira igreja. Realmente eles eram a primeira igreja, e realmente são. Quando Roma diz, somos a primeira, sim, são os primeiros, mas também os primeiros que se desviaram. Se desviaram, saíram fora da palavra, né? Então, os irmãos, vejam, quando aconteceu isso, Policarpo, ele soube, Policarpo era discípulo de João,
E ele soube da idolatria da igreja, agora lá em Roma, da igreja cristã. Quando ele soube que ele estava envolvido em ritos e viu celebrarem a Páscoa sob o nome de Áster, deusa da primavera, na qual eles elevavam o pão na forma de um disco em honra ao Deus Sol, e então derramavam vinho como libação aos deuses. Esse velho, irmãos, Policarpo, andou 1.500 milhas, irmãos, montado num cavalo, e foi lá tentar convencer eles a voltarem para a fé, a se arrependerem, mas não conseguiu. Aniceto, um bispo da primeira igreja, que viveu no 2º século, perseguiu os crentes com a ajuda do Estado, e aí começou a perseguição. Seguindo de Aniceto veio o iníquo bispo Vítor. Ele introduziu mais cerimônias pagãs, empenhou-se a persuadir os verdadeiros crentes a incorporarem-se a eles. Vocês têm que se unir a nós. Vítor convenceu os oficiais do governo a perseguir. Então o imperador Sétimo Severus foi convencido por Calitus, amigo de Vítor, a matar 7.000 em Tessalônica. Por que matou? Por terem celebrado a Páscoa corretamente. Não da forma já pagã que eles estavam fazendo. Vou ler aqui, 166. Aqui. Porém, que a igreja e o Estado se ajuntariam, foi em verdade pré-conhecido do Senhor. O próprio nome Pérgamo significa completamente casado. E realmente o Estado e a igreja estavam casados. A política e a religião estavam unidas. Os filhos dessa união têm sido consistentemente os mais horríveis híbridos que o mundo já viu. A verdade não está neles, mas sim todos os maus caminhos de Caim, o primeiro híbrido. E depois você sabe, né? Constantino veio, uniu-se à igreja e tornou a igreja romana, a igreja chamada cristã, que havia se desviado, chamou a igreja oficial de Roma. Constantino agora ele era o quê? O patrão da igreja, ele era o chefe. E como patrão, um patrão tem que fazer o quê, irmãos? Pôr as coisas em ordem. E o que Constantino viu? Dissensão entre os cristãos. Uns diziam que Jesus era o próprio Deus, outros diziam, não, Jesus é menor do que Deus. Porque, na verdade, eles estavam na influência da doutrina de Babilônia nas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que no fim lá converteu mais na rainha do céu, Semirâmides, a esposa de Cuse e mãe de Nimrod. E essa influência estava ali. Mas havia, irmãos, aqueles pequenos, e o irmão cantou no final aqui, sou a semente do sangue, né? Aqueles pequenos irmãos, poucos, lutando pela verdade. E o Constantino, como vocês sabem a história, se uniu, tornou a igreja então oficial, e disse, eu vou dar um jeito nessas diferenças. Vamos fazer uma reunião, e vamos ver se é 2 deuses, 3 deuses, ou se é 1. E ele então achou que a igreja precisava da sua ajuda, o imperador convocou o concílio para tratar de assuntos como da Trindade e a introdução das cerimônias pagãs. Que já Júnior, né, quando voltou lá, no ano 54, né, ele já encontrou a igreja queimando incenso e tudo, e logo ali então havia aqueles irmãos tentando convencer a igreja a voltar à fé original, e os outros tentando convencer os que estavam corretos a se unir a eles. E, como um grande estadista, Constantino queria ver a igreja unida. Então, não só o Estado casou, mas a religião agora, babilônica, foi oficialmente, através da influência do Constantino, foi oficialmente agregada. Agora, Satanás tinha acesso ao nome de Jesus e estava entronizado como Deus na adoração. Vocês viram? Tudo ele começou lá, passou pela arca,
no cão, né, a semente da serpente. E daí veio Cuse, que começou a construir Babilônia. Nimrod concluiu. Nimrod estabeleceu uma doutrina. Eles colocaram que havia o Deus Pai, o Deus Filho, mas que esse Pai era silencioso, não se importava, podia muito bem ser adorado em silêncio. E logo foram focando a adoração no Filho e mais para o final na mãe, né? Porque aí o pai morreu e aí ela o deificou, o santificou e ela se tornou a rainha dos céus, a dominadora. E tudo isso veio, e como vocês viram, Pérgamo diz que ali era o trono de Satanás. E o profeta diz, como pode ser o trono de Satanás, sendo que o trono de Satanás era a Babilônia? Quando os medos e persas destruíram Babilônia, Átalos, sacerdote e rei, fugiu para Pérgamo e levou com ele toda a sua idolatria e estabeleceu ali seu trono. E mais para frente o evangelho veio, e como vocês viram aqui, os missionários foram expulsos, e ficaram ali meio sozinhos os irmãos, e o diabo foi infiltrando, devagarinho, colocando alguma coisa, outra coisa. E mais para frente Constantino veio, se uniu a eles e viu que havia os verdadeiros tentando convencer aqueles que estavam desviados a parar com as queimação de incenso, com a crença em mais do que um Deus. E ele diz, deixa que eu resolvo isso. Vamos fazer uma reunião aí, vamos decidir, é 3 Deus ou não é Deus? Ou não é 3? Podemos queimar incenso ou não podemos? Então veja, e Satanás ali, oficialmente, ele conseguiu então agregar a religião babilônica, e agora Satanás tinha acesso ao nome de Jesus. Agora ele tem feito mais mal ainda. Nesta era foi quando a besta do Império Romano reviveu. Porque depois você vê que Babilônia caiu como império. Mas a Bíblia diz que ela foi ferida de morte e reviveu. Por que que reviveu? Porque reviveu agora como religião. E essa religião pagã que surgiu lá em Babilônia, ela agora se expandiu pelo mundo todo, influenciada por Roma. Nós vemos na visão de Daniel, né, a estátua com a cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro, pés, ferro e barro. São esses 4 reinos: Babilônia, os medos, os gregos e, por último, os romanos, que foram destruídos, caíram pelos bárbaros, mas reviveu como religião. Só mais um pouquinho aqui, irmãos. 168 da era de Pérgamo, página, né? Porém, como a glória e o poder de todos os impérios se enfraquecem, assim também esse império de Roma começou a cair. Dessa forma, Roma caiu. A Roma imperial pagã não era mais de ferro. Ela desmoronou, ela foi ferida de morte. Roma agora não podia governar. Tudo estava acabado. Assim pensou o mundo. Porém, quão errado estava o mundo. Porque aquela cabeça, Roma, embora ferida, não fora ferida de morte. E uma das suas cabeças pareceu ter sido mortalmente ferida, tendo sido cortada a garganta, e seu corte mortal foi curado. E toda a terra seguiu após a besta selvagem com assombro. As pessoas olham para Roma, elas olham para a nação da Itália, e quando olham, não percebem que Roma, com seus limites restritos, onde o Papa tem uma área efetiva com seu domínio, e literalmente uma nação dentro de uma nação, ela tem embaixadores e recebe embaixadores. Roma papal, falsamente cristã, ela é até chamada a eterna cidade. Que blasfêmia! Agora controla pela religião até o mais habilmente, ou melhor, agora controla pela religião até mais habilmente do que quando a Roma imperial pagã controlava pelo ferro da força.
Roma recebeu novo alento de vida quando Constantino uniu a igreja e o Estado e sustentou essa união pela força. O espírito que motivou Roma pagã é o mesmo espírito que motiva agora a Roma falsamente cristã. Você pode ver que é assim, porque agora você sabe que o Quarto Império nunca deixou de existir. Ele simplesmente mudou em sua contextura exterior. Então, irmãos, a mistura, concluindo, a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã foi da seguinte forma, como eu disse. O sacerdote Átalos fugiu de Babilônia quando os medos destruíram Babilônia e veio para Pérgamo. E ali ele estabeleceu então o seu reino, fora do alcance do imperador romano, floresceu durante os anos com uma sucessão de reis e sacerdotes que seguiu Átalos, até o reinado de Átalos III, quando passou o reino para Roma. Júlio César tomou tanto o reino físico como espiritual. Porque então ali, aquele sacerdote foi sucedendo o outro, morria um, sucedia o outro, até o reinado de Átalos III. Mas no reinado de Átalos III, o reino passou para Roma. Júlio César tomou tanto o reino físico como espiritual. E o César se tornou tanto imperador como também líder espiritual do povo. Página 170. Já tinha fechado aqui, mas vamos ler mais essa. 170. Ora, até agora eu não apresentei aquele ponto da história que eu prometi cobrir. Isto é a mistura da religião de Nimrod com a religião cristã. Você recordará que Átalos fugiu de Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele floresceu através dos anos, sustentado pelo Deus deste mundo, pelo diabo, uma sucessão de reis, sacerdotes, seguiu Átalos até o reino de Átalos III. Quando, por razões só conhecidas pela soberania de Deus, ele legou o seu reinado para Roma. Ali havia um reino paralelo, e ele ali entregou o reinado para Roma. Não quis mais, né? Júlio César, então, tomou tanto o reinado físico como espiritual, porque até ali César era só o reino natural, rei. Mas já que o sacerdote Átalos III não queria mais liderar a religião, então o imperador toma esse segundo compromisso com ele, né? Ali em Roma, e a coisa vai havendo uma vulcanização com a doutrina de Nimrod naquele lugar. De acordo com a história de Estevão, foi então que o Papa tomou a liderança que o imperador rejeitara. E hoje ainda há um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o pontífice Máximos. Ele usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17, Deus não mais se refere a Pérgamo como trono de Satanás, nem diz que é onde Satanás habita. Não. O lugar do trono, não o lugar do trono, não é mais em Pérgamo, porém é o mistério Babilônia. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas. Seu cabeça é anticristão. Então veja que o trono de Satanás era Babilônia, depois passou para Pérgamo, e depois agora nem mesmo agora ali. Agora é chamado mistério, porque está sobre uma cidade de 7 colinas. Não é em Babilônia, mas no mistério Babilônia. Está numa cidade sobre 7 colinas, seu cabeça é anticristão, pois ele usurpou a posição de Cristo, que é o único mediador e que é o único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Máximos está conosco hoje, ali em Roma. Então, irmãos, veja por que Deus odeia
o sistema do homem. Não é uma simples interpretação. Mas tanto faz, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ou batizar nos títulos, não. As pessoas olham isso como tão simples. Isso vem de muito longe, irmãos. Isso vem mesmo de antes da Bíblia. Isso vem de quando Satanás, como lemos em Isaías, quis ter um trono igual a Deus e ser como Deus. Ele cai de lá, é expulso, e ele vem, perverte o povo, leva eles a uma perversão tal, Deus envia o dilúvio, mata, destrói a semente física da serpente, mas ele se introduz espiritualmente através de Cão. E no novo mundo, depois do milênio, Cuse, filho de Cão, começa a construir uma cidade. E ele se torna o intérprete dos deuses, aquele que recebe mensagem dos deuses e começa a disseminar aquilo para o povo, começa a disseminar aquilo para as pessoas de uma forma tão pagã, tão complicada. E ali vem então, só alguém pode pedir para ele? Obrigado. Vamos continuar aqui, irmãos. Então, veja vocês, irmão, tudo vem lá de trás. Tudo vem lá de trás. E as pessoas não percebem a gravidade da coisa, a gravidade de como Satanás tem se infiltrado e tem tentado, irmãos. E você vê que lá em Babilônia, logo depois do dilúvio, eles estavam personificando as manifestações de Deus em deuses pagãos. E Semirâmides, que é a esposa de Cuse, a mãe de Nimrod, vai diblando a coisa ali, vai, Cuse morre, ela santifica ele, faz agora um santo, mas eles já tinham introduzido que o Criador era um Deus silencioso, não precisava dar muita atenção para ele, então deixa ele para lá. E logo ela vai, tira a atenção do próprio filho Nimrod, e ela se torna a rainha dos céus. E essa doutrina, como vocês viram, se disseminou por todo o mundo, Índia, Japão, todos esses lugares, com imagens com 3 cabeças, como Buda com 3 cabeças, no Japão, como aquela imagem do velho, com um círculo ao redor, representando o filho, uma cauda representando uma pomba, Pai, Filho, Espírito Santo. Isso tudo vem vindo, mas quando Roma ela ou melhor, quando Babilônia ela é derrubada, Átalos, o sacerdote pagão, foge para Pérgamo. E ali estabelece o seu reinado, ali estabelece o seu trono. E ele vai em sucessão até Átalos III, de repente Átalos III passa o pontificado dele para Júlio César, que se torna também, além de imperador, líder religioso. E ali então está aquela doutrina, depois, vocês viram, estou resumindo, vem o evangelho verdadeiro, os missionários são expulsos, e logo começa Satanás a jogar a sementinha do erro. Quando eles voltam, está ali a briga entre o verdadeiro e o falso. Constantino vem, se une e diz, vamos parar com essa briga, vamos ver aqui quem está certo, quem está errado, se é 3 deuses, se é 2, se é 1, se podemos queimar incenso ou não podemos. E ele implanta, então, a voz da maioria, né, que cria já na doutrina, e ali, então, há uma ligação entre o paganismo de Nimrod, a trindade de Nimrod. O diabo agora se apodera dos nomes cristãos para jogar essa trindade para dentro do chamado cristão. Deus, irmãos, odeia isso. Por isso, Apocalipse 18, verso 4 diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. Veja, igreja, vocês que às vezes não dão tanto valor para o que nós temos recebido, de onde Deus nos tirou? Não só de uma interpretaçãozinha de Pai, Filho e Espírito Santo, mas de uma adoração a Satanás, que vem desde os primórdios tempos e que agora tem se solidificado com o nome de cristão, levando e enganando as pessoas, e ali o pontífice agora se colocando no lugar de Deus. E a Maria, a rainha dos céus,
toma o lugar do pai, toma o lugar do filho, a mesma doutrina de Nimrod. Mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui crendo na doutrina dos apóstolos e dos profetas, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós somos a semente do sangue daqueles irmãos que lutaram firme contra a idolatria, contra esse paganismo diabólico. E estamos aqui, irmãos, e breve, Deus virá para separar o trigo, levar o seu povo para o arrebatamento. Vamos nos colocar de pé. Espero que tenha sido claro. Eu sei que isso é um assunto muito vasto para se tratar assim numa escola simplesmente, mas como diz o pastor Febroni, criar uma linha, né, para a gente ter uma noção, e isso faz você entender um pouco que isso vem de muito mais longe, e ver as artimanhas diabólicas do diabo, mas também a graça de Deus que tem nos mantido nessa fé genuína em um único e verdadeiro Deus. Preciosíssimo e eterno Pai, te agradeço, ó Deus, pela palavra que ouvimos, e no decorrer de todos esses tempos, o diabo vem trabalhando, como vimos, formando o seu império, sendo adorado, e por último, ó Deus, se apoderado até dos nomes cristãos para mesclar com o seu paganismo. Mas o Senhor nos guardou, Pai. O Senhor tem guardado, o Senhor não dorme, o Senhor é fiel. E o Senhor, Pai, me livrou. Eu poderia estar num engano desse ali fora, Pai, mas estou aqui adorando ao único e verdadeiro Deus, aquele que criou os céus e a terra. Por isso, Pai, temos razão para ser feliz. E eu oro, Pai, por toda a Tua igreja, Tua noiva espalhada por toda a terra, que sejamos fiéis a essa verdade, que tem sido preservada e guardada e restaurada na totalidade nesses últimos dias, que culminará, Pai, no grande arrebatamento da Tua noiva. Obrigado, Pai. E aquilo que eu não pude esclarecer, Pai, me faltou palavras, que o Senhor possa esclarecer no coração da igreja, para que, como disse Paulo, estejamos aptos para responder acerca da nossa fé. Conceda isso, Pai, pois te peço e entrego essas palavras em Tuas mãos, para que o Senhor vivifique isso em nossos corações, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.